Profissões invisíveis. Eu devia ter deixado esse tema para depois do tema do salada, porque ele ia ser um bom complemento. Então, esses são exatos opostos. Não, mas aí eu complemento depois, tá tudo bem. É porque você. Vamos lá. O que são as profissões invisíveis? Nós vamos falar mais tarde sobre aquele lance de. Você chega na cidade, você vê o quê? Você vê um açougue, cara vendendo tecido, cara vendendo comida, cara vendendo metais, coisas de metal, né? Ferraria, forjaria, uma taverna, um grupamento, uma guarnição miliciana, uma guarnição de polícia, alguma coisa assim. Você vê uma parte administrativa, você vê, às vezes, aí tem uma casa do nobre e ali dentro você tem um monte de gente que trabalha com essa parte, né, da riqueza e da influência. E você tem construções que você não vê elas sendo construídas, você sabe que alguém construiu. Só que todo mestre, sempre ignora estes trabalhadores invisíveis que estão ali a todo momento na cidade e a gente só dá foco neles quando eles fazem parte da história. Que são aquela galerinha, aquele pessoal que eles fazem a coisa rodar, eles fazem o ambiente funcionar. E quais são essas profissões? Essas profissões são o carvoeiro, o curtidor, não é aquele que fica pulando, olha lá, não. O curtidor é aquele que trabalha em curtume, ele retira, trata e produz artigos, o couro para os artigos de couro. O limpador de rua, o coveiro, o mensageiro, esse tipo de gente, esse tipo de gente está na cidade o tempo inteiro. E os jogadores, e os mestres, e os próprios NPCs simplesmente ignoram. Mas são aquelas pessoas que sabem como funcionam, porque normalmente são eles que mais conhecem gente. Por exemplo, um comerciante, ele fica ali, parado, ou andando de casa em casa, oferecendo os seus produtos e vê dezenas de pessoas no dia. No dia seguinte, ele vê dezenas de outras pessoas. Porque quando ele está vendendo um tecido, a pessoa que comprou o tecido dele hoje, provavelmente vai precisar de tecido dele ano que vem. Porque a pessoa só está fazendo uma renovação ali do guarda-roupa. E olhe lá, porque não existe aí um guarda-roupa muito grande para a galera. A pessoa que vende panela vai vender uma panela e vai vender uma próxima panela quando? Daqui 5 anos? Porque as panelas não acabam, elas não furam, elas não estragam tão fácil. Então são pessoas que dificilmente têm uma interação muito ativa com a sociedade. Mas aí a gente vai naquele outro, o mensageiro. A gente vai no limpador de chaminé. A gente vai no limpador de rua, que fica catando coisa que está jogada para todo lado. Esse tipo de gente, eles estão ali na vizinhança o tempo todo e falam com todos. O cara que limpa telhado, o cara que arruma goteira, aquele que ajuda o marceneiro, o carpinteiro, o pequeno construtor, o entregador, todos eles estão fazendo parte do cenário e são ferramentas brutais para o mestre e para os jogadores, e a galera simplesmente esquece. Esquece que você tem um sujeito com pouco estudo que mora lá no outro canto da ponta do não sei onde da cidade, mas uma vez a cada 3 meses tá lá dentro do palácio, limpando a chaminé do nobre, entrando ali para tirar a craca e a cinza desses buracos do barão, tirar a cinza do buraco do barão. E esse tipo de cara tem conhecimento de quem são essas pessoas. Ele é conhecido e ele é uma pessoa de confiança. Eles são pessoas que conhecem a cidade por dentro. Eles são pessoas que conhecem a rotina das pessoas. A gente vai falar sobre informação, né? Vai beirar esse assunto. E são essas pessoas, como o taverneiro. Taverneiro todo mundo conhece, é o que mais aparece é o taverneiro.
O taverneiro e um pequeno reparador, um construtor, um cara que arruma telhado, limpa a chaminé, é quase a mesma coisa. Porque eles conhecem todos, eles entram na casa de todo mundo, eles querem, escolhem tudo. Escolhem. Eles conhecem tudo. E são esses caras, esses pequenos engraxate, ó, o MHG falando, engraxate. São essas pequenas profissões que fazem a economia girar, que fazem as pessoas se ocuparem e que tornam aquele ambiente urbano o que ele é realmente. Imagina o seguinte, ó, vamos fazer um pensamento simples aqui. E eu estou falando isso que é para tentar idealizar ou sugerir uma maneira de você montar o cenário, tá? Uma maneira de você pensar numa cidade viva. Imagina o seguinte: tem uma cidade que faz uma feira legalzinha lá uma vez a cada mês, tá? Tipo, o último final de semana do mês, começando na sexta-feira, no sábado e no domingo, eles fazem uma feira. Essa feira fica em volta de um templo e é para juntar gente. Vem gente das vilas vizinhas todas, então fazem a festança e tal. Você é um comerciante, você quer ir lá. Você pegou suas paradas tudo, pegou suas tralhas, pegou seus produtos, pegou não sei o que, contratou um protetor, né? Lógico, você vai fazer uma viagem longa aí e vai ter alguém para proteger os seus produtos. Você colocou lá sua barraca, colocou sua mesinha desmontada, seus utensílios e partiu cidade. Durante o caminho, uma viagenzinha de 2, 3 dias, você passou por ruas de terra, por bosque, por chuva, por vento, por frio, passou em vila muito pequena que não tinha como te ajudar, a comida era pouca, e vai chegar nessa cidade com o cavalo cansado, a roda da sua carroça trincada. Você vai ver que numa dessas corridas que você teve que dar com o cavalo por causa de cobra, por causa de qualquer coisa, um pedaço da sua barraca caiu, ela desenrolou, perdeu lá alguns materiais de sustentação. Você pode ter rasgado alguns tecidos, rasgado lona, ficado sem comida. Você pode ter molhado suas roupas, molhado algumas coisas que você precisa. No final de tudo, você teve um certo prejuízo nessa viagem. E você tem que montar sua tenda para começar a vender, porque o troço começa no final da tarde. Como que você vai fazer? Você vai precisar de alguém que vai te dar material ou te ajudar a montar a barraca. Vai precisar de alguém para consertar a roda da sua carroça e ver se está tudo ok. Você vai precisar deixar o seu cavalo em algum lugar, tratar ele, alimentar ele, limpar ele. Você vai precisar trocar as ferraduras dele, porque pode ter algum caruncho lá e ter entrado alguma coisa. Você vai precisar que alguém vigie a sua barraca. Você vai precisar trocar alguns itens que você tem, porque além do comércio você tem o escambo com outros mercadores. Você vai ter que entrar em contato para ver quais são as próximas feiras. Você vai ter que ver se existe a possibilidade de outros lugares também ter o mesmo tipo de comércio daqui. Às vezes você pode conhecer gente e ter o seu produto que complemente o seu. Pode fazer a parceria, pode fazer o seu próprio trade. Ou seja, vê a infinidade de coisas que um simples cenário localizado de um NPC pode movimentar no seu cenário e dar de chance para você começar ou permear uma história que já está correndo. Então, cara, trabalhar com essas profissões, a profissão do dia a dia, a galera que tá ali no chão da cidade, é muito legal, te dá muito pano pra manga e vai abrir a sua visão de como funcionam as cidades, de como funcionam as sociedades. E depois você vai ver como funciona a economia. E a gente já falou sobre economia aqui no Papo de Mestre, numa outra era, em outros tempos que já se foram. Não só tem um papo de mestre como economia, como eu fiz um vídeo específico sobre como construir a economia do seu cenário. Tem também. Quem quiser ver, tá lá nos vídeos do Regra de Ouro Explica. Eu acho que a playlist é essa, Regra de Ouro Explica. Os vídeos de quinta. E eram os vídeos de quinta, que agora não existem mais. Mas que a gente um dia, talvez, quem sabe, consiga voltar. Sonhando. Eu acho que um dos sistemas que melhor trabalha que melhor trabalha com essa linha desse tipo de personagem é o Warhammer Fantasy. Que a gente jogou aqui no canal, inclusive o Baal aqui na rua. Por quê? Porque lá no Fantasy, quando você faz o seu personagem,
você monta, né, escolhe as espécies, mas o que você escolhe, que é importante também, é a classe e a carreira que ele vai seguir. E basicamente, a carreira é meio que o que você faz na sua vida quando você não está se aventurando. Né? Então, assim, eu não... o seu personagem não está o tempo inteiro se aventurando, né? Em vários momentos ele está fazendo outras coisas. Quando ele não estiver quando ele estiver entre aventuras, o que que ele faz para viver? E aí você tem toda uma categoria de carreiras que são os camponeses, que é a galera zoada, né? E aí você tem, se você quiser fazer o seu personagem e ele for um cara que vive na rua pedindo dinheiro, você pode. Essa é uma das carreiras que você pode fazer. Você começa como um beggar, né? Como um pedinte, que é bastante pedinte, que é bem iniciante no processo, e você vai crescendo dentro da carreira, e o caminho dele de crescimento, ele vai falando que você começa de muito pobre, pedinte, mestre pedinte, rei pedinte. Porque aí quando você vira o rei pedinte, é porque você meio que já criou ali um núcleo de pedintes que você comanda e que você controla de alguma maneira e você pode se beneficiar deles até certo ponto. E aí você pode fazer isso. Você pode fazer o cara que trabalha não é coletando, capturando rato. Uma das carreiras que você pode fazer no Warhammer Fantasy é o Rat Catcher. E são essas pessoas que estão ali no dia a dia e que você talvez atribuísse sempre diretamente a ideia de que é um NPC. E por quê? Porque isso, são essas profissões invisíveis. São as profissões que normalmente você não dá atenção. E isso é muito. É um potencial perdido. É um potencial grande perdido quando você não mexe, quando você não usa isso. Né? E essas pessoas têm acessos, assim como a gente voltando àquilo que a gente falou de conhecimentos úteis. O pedinte está o tempo inteiro na rua. Ele está o tempo inteiro circulando na rua. Né? O cara que captura rato circula na cidade inteira. Tem acesso, entra nas casas, sabe quem é o dono da casa tal, vê como é a casa do cara. Esse cara tem informação, esse cara tem dados, esse cara tem um conhecimento que pode ser útil em diversas. E é o cara que ninguém dá atenção. Só para completar, por quê? Porque ele é o prestador de serviço. Só para completar esse raciocínio aí, no Game of Thrones, eu acho que nessa agora do Dança dos Dragões aí, os caçadores de rato tinham acesso aos castelos e conheciam entradas e saídas que ninguém conhecia. Inclusive. Exatamente. O cara que constrói, os construtores, existe um motivo pelo qual as pessoas falam tanto dos os maçons originais, né? Porque os maçons originais detinham os segredos das construções, e aí não era só o segredo no sentido de técnica de construção, mas também o segredo sobre o que era construído, o que havia sido construído e como. Né? E isso eram informações muito importantes. E esses caras compartilhavam essas informações, e informação é poder. Então, essas profissões invisíveis, elas são uma fonte riquíssima de informação para NPC, não só para NPC, como para personagem também. Entende? Ó, o MH tá falando, o Salado fala, o cara que pega rato vai em todas as casas, ele que coloca os ratos. Também pode acontecer. Pegou o nome do flautista? Flautista de Hamelin. Isso. Então, assim, essa galera é riquíssimo como material. Riquíssimo como informação. Né? Quantas vezes em aventura, eu já falei, galera, vamos pagar uma propina para a Aya da senhora que a gente quer. A gente precisa invadir a casa para obter informação. Vamos pagar uma propina aqui para a Aya que trabalha para ela lá, que está claramente insatisfeita porque está sendo maltratada. Vamos dar aí umas moedas de ouro para essa mulher, pagar um mês de salário dela aí para ela simplesmente falar para a gente quando é que a mulher vai viajar. É só isso que a gente precisa de informação, não é nada demais. Não, era propina mesmo. A gente não tinha. O MH tá falando ali, propina não agrada. Era propina, a gente não estava preocupado em disfarçar nada, não. Então, depois, obviamente, a gente estava fazendo isso como parte de outro crime maior. Então, crimes menores não importam, né? Tá lembrando. Tipo assim, você vai invadir a casa e roubar.
Minha senhora, a Você senhora tá vai invadir assistindo a casa e roubar tudo? a senhora tá assistindo esse vídeo agora, fique sabendo que esse vídeo não é para sua criança, viu? Não, é mundo fantasia só. A gente tá falando só no mundo das ideias. Então, cara, se você não aproveitar esse material, te falar, você tá perdendo uma oportunidade de ouro, viu?